Segundo aos Coríntios 2 e 11. 2, versículo de número 11. Nós estamos estudando sobre o adversário da igreja e eu estou falando sobre uma das características do adversário: ardilosidade. Eu disse que a Bíblia revela-nos que ele é ardiloso. Capítulo 2, versículo 11, diz assim o texto sagrado, 2 e 11, segundo aos Coríntios: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não, tem ninguém com a Bíblia aberta, vou esperar. Segundo aos Coríntios 2 e 11. Muito bem, olha a glória. Aqui está invertida aqui a linguagem. Muito bem. Então vamos lá, vocês leem. 1, 2, 3, já. Muito bem. Na minha já está mais um pouco mais. É para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele, ou quais são os seus ardis. Então, o que é que a gente percebe nesta declaração do apóstolo Paulo? De que o diabo é um inimigo ardiloso, e não podemos ignorar sua ardilosidade, seus métodos de ataques, de investidas. Eu disse aqui no encontro passado que uma das maiores estratégias de um exército, quando queria ganhar o seu oponente, seu inimigo, era estudar as estratégias militares do seu inimigo. Era conhecer, saber onde ele iria atacar, como ele atacaria, quantas pessoas ele tinha, quantos guerreiros ele tinha, qual a capacidade bélica daquele inimigo. Eles não iriam para uma guerra sem antes fazer esse tipo de análise, de pesquisa. Esse método de olheiro, de agente duplo, não é uma coisa das estratégias militar moderna. Isso já existia antigamente. Vocês lembram que quando o rei da Síria mandou prender Eliseu, e por conta de que Eliseu denunciava qual era a estratégia dele contra o rei de Israel. Todas as vezes que o rei da Síria planejava uma emboscada, Deus usava Eliseu e revelava. Então, naquela ocasião, naquele ínterim, o rei parou e perguntou aos seus soldados: qual de vocês são ou estão aqui pelejando pelo rei de Israel? O que é que ele está perguntando? E o que é que ele está dizendo? Existe um agente duplo entre nós. Existe um agente duplo. Já era a linguagem. Qual de vocês estão pelejando? Que eu planejo uma coisa aqui, ele descobre que eu vou agir ali. Eu planejo para lá, ele descobre. Então tem alguém aqui como agente duplo. Essa é a interpretação mais correta da pergunta do rei. Na realidade não tinha, né? Nesse contexto era Deus que revelava a Eliseu onde o inimigo estava montando suas estratégias. Quem lembra dessa passagem, diga amém. Mas percebam de que ele já tinha uma ideia de que existia agentes duplos, pessoas, olheiros, pessoas que se infiltravam no exército para tentar identificar as estratégias e desmontar os planos de ataque. Então Paulo está dizendo aqui que aqueles que vivem em luta contra Satanás, no combate contra o diabo, não pode ignorar os seus atos ardilosos, as suas estratégias. Eu disse que a ardilosidade é a habilidade de enganar,
Ardiloso é ser astucioso, é ter artimanhas. Então, dentro desse contexto, a gente pode identificar dois tipos de ardilosidade, dois tipos de ações ardilosas do inimigo. O primeiro tipo é que ele gosta de usar o disfarce da inofensividade. Ou seja, Satanás sempre chega se passando por bonzinho. Ele sempre chega se passando por alguém que não tem interesse de prejudicar ninguém. Todo ato primário do diabo é esse. Você não vê lá no Éden ele dizendo para a mulher: come deste fruto que tu vai se acabar. É assim que ele chega? É assim? Ele chega ameaçando: ou você come ou eu lhe mato. É assim que ele chega? Não. Ele chega de forma suave, né? Ele chega de forma muito suave, mostrando o fruto, que algum irmão disse que era coco, né? Teve um irmão que disse que teve a revelação, que descobriu qual foi o fruto que Adão comeu, foi o coco, porque está lá escrito, e ele tomou e comeu. Aí disse: o que é que a gente toma e depois come, né? Coco toma água e depois, né? E depois come a carne, mas não é o coco. Já outros acreditam que foi uva. E pastor, porque alguns pensam que foi uva, porque Deus proibiu ao nazireu de comer da videira. De tantas frutas, Deus só proíbe uva. Aí alguns pensam que foi uva, mas a verdade é que ninguém sabe que fruto foi. Talvez a gente come ele todos os dias aí, a gente não sabe qual foi o fruto, né? Não sabemos. Deus não quis revelar que fruto era esse. Só disse que era um fruto da ciência do bem e do mal. E a gente crê que era algum fruto que era, de certa forma, tinha esse caráter espiritual, mas ele era de natureza física, que se comia literalmente, que a mulher comeu e levou para o seu esposo, levou para o seu marido. Então a ideia aqui é: uma das ardilosidades do inimigo é ser bonzinho, ser inofensivo, ser suave nas palavras, ser doce nas palavras. Eu poderia mostrar aqui uma relação de coisas que o diabo trabalha dentro desse contexto. Na área do adultério, o diabo chega de forma muito suave. Capítulo 6 de Provérbios, a Bíblia diz que os lábios da mulher estranha, não é estranha porque ela não é conhecida, é estranha porque não é a mulher da pessoa. Os lábios da mulher estranha destila favo de mel. Destila favo de mel, ou seja, a mulher adúltera, ela só vem com palavras doces. Ela vem com palavras doces, porque essa é uma estratégia do diabo. Essa é uma estratégia. Se for para o campo das doutrinas heterodoxas, das falsas doutrinas, todo herege tem fala mansa. Vou repetir: todo herege tem fala mansa. Ele gosta de falar muito suavemente, se passa por pessoas muito amorosas, mas por trás daquilo ali tem o veneno da heresia, do engano, da mentira, dos falsos ensinos. Então ele sempre vai usar essa estratégia da inofensividade. Eu mostrei aqui que ele é inofensivo nas propostas, ele é inofensivo nos ensinos, ele é inofensivo, aparentemente, claro, nas operações miraculosas ou supostas operações miraculosas, e Satanás é inofensivo na aparência. Satanás é inofensivo na aparência. E eu vou explicar uma coisa aqui aos irmãos. Quando você perceber Satanás ou um dos agentes dele na sua casa com aparência horrível, então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não é que ele se revelou para você,
O diabo não tem nenhum interesse de se revelar para ninguém na casa das pessoas que ele está montando estratégia de ataque. Não. Se em algum momento na sua casa você perceber vultos, você perceber aparições de demônios personificados, então fique sabendo de que essas aparições não é manifestação dele, é revelação divina. Não sei se eu me fiz entender. Quando ele aparece, não é ele que está se manifestando, porque o interesse dele sempre vai ser atacar as pessoas no oculto. No oculto. Porque as pessoas pensam que o diabo é besta, leso, né? Bobalhão. O diabo é inteligente. E ele faz uso da força que ele tem, do poder de invisibilidade que ele tem para atacar as pessoas. Agora, existem ocasiões em que Deus revela, Deus permite ele aparecer e as pessoas identificarem. Primeiro, para revelar a realidade dele. Segundo, para despertar o crente para a batalha, porque está havendo alguma estratégia montada ali naquela casa. Não é comum um espírito maligno estar passeando dentro de uma casa. Todas as vezes que há uma aparição, uma manifestação, fique sabendo que Deus está revelando estratégias do diabo naquele lugar. Estratégia dele naquele lugar. Então, prestemos atenção, ele sempre vai querer usar disfarce. Abra a Bíblia, veja, 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 14. Abra a Bíblia. 2 Coríntios 11, 14. O que é que a Bíblia diz? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura, usa a forma, aparece com a cara de cavalo, com chifre de boi. É assim que a Bíblia diz? Não, querido. Ele vem com a aparência de anjo de luz. Qual é a intenção do inimigo aparecer como se fosse um anjo de luz? Qual é a intenção dele? A Bíblia já está dizendo: disfarce, engano. Ele é pai da mentira. Então o que ele puder fazer para desfocar a gente da verdade e levar a nossa atenção para a mentira, ele vai fazer isso. Ele sempre vai agir com disfarce. E os disfarces do diabo é sempre disfarces inofensivos. À primeira vista, inofensivo. Primeiro ataque dele é o ataque da inofensividade. É claro que depois desse existem outras estratégias que eu vou mostrar aqui na Bíblia. Mas a primeira tentativa do inimigo é sempre de um inimigo inofensivo. Veja como é que ele chega até Jesus. Transforma essas pedras em pães. Bonzinho. Vai morrer de fome, é? Se tu és o filho de Deus, vai morrer de fome. Filho de Deus não é para viver assim, não. Transforma as pedras em pães. Bonzinho. Ele age como se está interessado em ajudar. Ele age como se estivesse interessado a socorrer, preocupado com a situação real ali, as fraquezas, o cansaço físico, o desgaste devido aos 40 dias em jejum. Mas por trás daquilo ali havia uma intenção de levar Jesus a uma cilada, de negar a obediência ao Pai para obedecer a Ele na estratégia dele, do inimigo. Então não é comum o diabo estar fazendo careta nas casas das pessoas. Eu dirigia um trabalho em Casa Amarela, não era a área, eu dirigia a escola dominical. E era uma das maiores escolas depois do Templo Central. Lá tinha 635 alunos.
assíduos. Eu peguei com 235 e quando terminou deixei com 635. Agora, a escola dominical em Casa Amarela era boa porque tinha uma estrutura em todos os sentidos. Muitos professores preparados, a estrutura física, um colégio com vários andares, com várias salas. Isso ajuda bastante o crescimento de uma escola. Ajuda bastante. E muita gente preparadíssima ali. E em um dos dias da escola dominical, chegou uma mulher para mim e disse assim: irmão Elmi, meu marido está vendo coisa lá em casa. E está uma perturbação tremenda. A gente não consegue dormir. Eu disse: quem é o seu marido? Ela disse: é aquele ali. Aí apontou para ele. Eu disse: chame ele aqui na secretaria. Aí ela chamou o marido dela na secretaria. Chamou, ele veio. Quando ele veio, irmão, ele já entrou com um comportamento sinistro. Eu já fiquei logo meio assustado com ele. Ele entrou já olhando para os cantos, olhando. E eu, sério lá, sentado. Pai, tchau, meu irmão, senta aqui. Ele nem me respondeu, já foi logo aquele negócio sinistro, como se estivesse procurando alguma coisa. Eu disse: pai, tchau, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Sente aqui. Sua esposa me disse que o senhor está vendo coisa na sua casa? Ele disse: estou. Agora eu disse: estou assim mesmo. Ele disse como se fosse um filme de terror. E então? E eu olhei assim para ele assim. Aí eu disse: e o senhor está vendo o quê? Ele disse: o diabo. Eu disse: e o diabo está onde na sua casa? Ele disse: na foto. Eu fiquei curioso para saber o que era essa foto, né? Eu pensei que era aquelas imagens que o povo faz, aqueles quadros. Não tem uns quadros, não tem um cara num cavalo matando um dragão. Não tem uns quadros assim, né? Oi? São Jorge, olha. Tem gente lembrada aqui. Ó. São Jorge. Aquelas fotos sinistras, né, que tem gente que gosta de colocar na sua casa. Aí eu perguntei a ele: sim, irmão, mas que imagem é que tem nessa foto aí que o senhor disse? Mas, irmão, deu vontade de eu rir na hora. Que ele disse assim: é a minha foto. Eu disse: agora foi que deu. Aí eu disse: e o diabo pegou a sua foto, meu irmão. E o que é que o diabo está fazendo na sua foto? O que é que acontece na sua foto? Aí ele disse: para onde eu vou, meu olho me segue. Eu vou para o canto, ele olha para mim. Eu vou, ele vai olhando para mim, vai olhando para mim, vai olhando. Eu vou lá para outro cantinho. Eu disse: sim, mas como é que foi tirada essa foto? Sua foto foi tirada frontal, assim como se fosse foto de carteira de identidade e tal. Ele disse: é daquela mesmo antiga, que é quase como um desenho, desenhava, né? Aí ele disse: é dessa mesmo. Para onde eu vou? Mas, meu irmão, esse tipo de foto, para o lado que a gente foi olhar para ela, o olho está virado para a gente. Faça o seguinte: eu vou lá na sua casa. Ele disse: o senhor vai? Eu disse: vou. E se for demônio vai sair. Ele disse: eu creio, meu presbítero, eu creio. Eu disse: só vou com uma condição. Aí ele disse: qual é? Eu disse: o senhor vai tirar uma outra foto para botar nesse quadro. Como? Eu disse: tira uma foto de costa agora, de costas, só as costas. Se o seu pescoço virar, é Satanás mesmo. Nunca mais que esse irmão me procurou. Cadê que o pescoço não virou na foto? Que conversa, irmão. O diabo não vem para estar fazendo pose na casa de ninguém. No dia que ele aparecer, ore, jejum, consagra, porque não é ele que está se revelando, é Deus que está te mostrando que um plano do inimigo está traçado ali contra teu casamento, contra teu filho, contra você mesmo, contra sua mulher. Alguma coisa ele está montando e Deus está lhe revelando, porque o comum do inimigo é nunca dar as caras, é sempre disfarce, é sempre usar disfarce, usar de engano. Esse é o método comum de Satanás, querer mostrar-se inofensivo. Mas a segunda estratégia dele, quando o método da inofensividade não tem êxito, não prospera, quando ele é desmascarado, então o diabo tem uma segunda forma de agir. Se chama o método das ameaças. Abra a Bíblia.
Vamos lá. 1 de Pedro 5:8. A Bíblia revela tudo direitinho para a gente. Primeiro ele usa o método da inofensividade, o passarinheiro. Chega com proposta, né? Mas quando não funciona, então ele chega com o método das ameaças. Capítulo 5, versículo 8, como é que diz aí? 1, 2, 3 já. Sede sóbrios, atentos, né? Ser sóbrio esteja sempre atento. E o que? Vigiai. E o que mais? Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, Sim. andando como leão, buscando a quem possa tragar. O que é que acontece quando a gente ouve um leão bramando, rugindo? Fica logo arrepiado. Se fosse no sertão seria arrupiado, né? Quando estava no sertão, eu estou arrupiado, pastor. Imagine você estar num lugar, de repente você escuta um leão rugindo, bramando. As pernas ficam bamba. O medo vem, o terror, não é? O calafrio. O que Pedro está dizendo é: o diabo, antes de alcançar, ele ruge. Antes de atingir o alvo, ele ruge. O rugido do leão aqui é uma figura de uma ação de ameaça. Uma ação de ameaça. Se a pessoa, diante de uma ameaça, se desmonta, essa pessoa se torna vulnerável para o ataque. Todo ato do diabo, depois de não prosperar na inofensividade, é rugir, é amedrontar, é procurar desestabilizar as pessoas no medo, gerando pavor, levando as pessoas a um desequilíbrio emocional, a uma síndrome. E as pessoas começam a ouvir o rugido do leão diabólico e temem a ele. Temendo a ele, se tornam vulneráveis para ele. Então, é importante a gente entender. Você vai ver, eu vou dar alguns exemplos práticos de como o diabo ele ruge antes, ou seja, depois de ser inofensivo. Ele ruge. Quem lembra aqui da passagem que Ananias, Misael e Azarias foram ameaçados por Nabucodonosor? Quem lembra? Capítulo 3 de Daniel. Percebam como o diabo age, percebam como ele age, usando o método da inofensividade. Construiu uma estátua no campo de Dura, convida os representantes de todos os reinos que estavam subjugados a ele e as autoridades principais da cidade. Dentre todos estavam ali Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome babilônico de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles três estavam ali, compareceram ao edito, ao chamado do rei, mas tinham uma fé a zelar, a fé de não se dobrar nenhum tipo de ídolo, a crença de seus pais, a aliança com Deus, a aliança no monte, não se encurve a nenhuma imagem de escultura. E eles tinham essa fé a zelar. E Nabucodonosor, que representa Satanás no contexto, ele chega para o povo e diz: quando vocês ouvirem o som da orquestra, e ele fala os tipos de instrumentos musicais que tinham na época, pífaro, gaita e tantos outros tipos instrumentais, vocês se encurvem diante da estátua que eu erigi. E a Bíblia diz que quando ele ordenou o toque da orquestra, todos se encurvaram, porém
Os 3 jovens hebreus não se encurvou. E o que é que acontece? Alguém vai e diz a Nabucodonosor que os 3 jovens não haviam se encurvado. E ele interrompe a cerimônia e diz aos jovens: venham à minha presença. E os jovens comparecem à presença do imperador. E ele diz: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não fizesse caso de mim nem da minha estátua? Se não é de propósito, voltem para os seus lugares. Eu vou mandar tocar de novo. Veja como ele está bonzinho. Ele já tinha dito antes que quem não se encurvasse seria lançado na fornalha. A fornalha já estava ali como uma figura de ameaça. Mas quando ele vê que tem alguém resistindo à autoridade dele, aí ele vem com a estratégia de bonzinho. Aí ele chegou: ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, se não é de propósito, voltem para os seus lugares, que eu vou mandar tocar de novo, dando uma de que eles não entenderam, os bichinhos não compreenderam. Eu não vou matar ninguém, vou ser bonzinho, vou dar uma chance. Chance para pecar? Chance para quebrar a aliança? Ele é bonzinho incentivando a quebra de aliança. Ele é bonzinho incentivando o pecado da idolatria. Aí os 3 jovens parece que estavam ensaiando para um jogral, que eles responderam de forma uníssona: ó rei. Juntos, pareciam que eles tinham decorado a fala. Porque o rei disse assim: voltem para os seus lugares, eu vou mandar tocar novamente. Mas se vocês não quiserem se encurvar diante da minha estátua e dos meus deuses, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais a fornalha e vocês serão lançados. E qual é o Deus? Outra estratégia. E qual é o Deus que pode vos livrar da minha mão e da fornalha? Presta atenção que eu vou mostrar qual é a estratégia. Primeiro, inofensividade. Voltem, eu estou bonzinho. Quando na resposta ou na expressão facial dos jovens, ele percebeu que os jovens estavam irredutíveis, não teria acordo, então ele já parte com a ameaça e com o engodo na fala dele. Porque se ele diz assim: qual é o Deus que pode? Qual é o Deus que pode vos livrar? Ele queria diminuir Deus à lógica. Ele queria que os 3 jovens tentassem explicar qual era o Deus, para minimizar Deus à lógica. Aí os 3 jovens dizem assim: fica sabendo tu, ó rei, que sobre esse negócio não necessitamos de te responder. Quer saber qual é o Deus? Não necessito de te responder. Mas o Deus o qual nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar da tua mão e da tua fornalha. E se Ele não quiser livrar, mesmo assim não tem acordo. Ninguém se dobra, ninguém se encurva. Em outras palavras, a gente morre, mas não abre mão da presença dEle. Estratégia. Então ele vem inofensivo, quando ele percebe na expressão facial, agressivo, ameaça. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Quando ele vê que você não cai na cilada da falsa bondade dele, da falsa vantagem que ele apresenta, então ele vai vir com ameaça: vou te matar, vou te derrubar, você não vai prosperar, você não vai se levantar, eu vou te destruir. Irmãos, se eu fosse ouvir o que o diabo me disse ao longo dos meus 46 anos, eu já estava no quinto dos infernos. Porque desde que eu me entendo de gente e pelejo contra Satanás, dificilmente eu passo uma semana sem ouvir uma ameaça do diabo. Seja em sonho, seja em visão, seja na oração, seja dentro da igreja, seja na rua. Dificilmente. Eu contei outro dia aqui no ciclo de oração
que eu tive um sonho, bem tempos atrás, eu bem jovem, recém-casado, não tinha ido a William, só tinha David. David tinha uns 3 anos. E eu tive um sonho, indo para um culto, e no meio do caminho aparecia um boi, um chifre grande, ele vinha em minha direção, e quando ele vinha em minha direção, eu sei que eu pegava ele pelo chifre e subia nas costas dele, num sonho, e eu pegava pelo chifre e dominava, eu me acordei dominando aquele boi, eu me acordei, eu disse: Simone, eu vou passar uma luta, nessa luta tu não vai estar comigo, eu vou estar sozinho. E ela disse: eu disse: ora por mim, eu vou passar uma luta. Eu sonhei um boi, eu estava só no caminho, e esse boi vinha em minha direção, e eu montava nas costas dele, segurava pelo chifre. Foi dito e feito. Passou-se alguns dias, eu estou dando doutrina numa igreja. Quando termino de dar a doutrina, um adolescente, mais ou menos 15, 16 anos, rindo o tempo todo do meu lado. Eu ria também, porque eu conhecia desde criancinha, ela queria ser dama de honra do meu casamento. Eu sabia lá que aquela menina estava com o diabo no couro. Eu ria também. Só que terminou o culto, ela disse assim: irmão, eu tenho uma coisa para lhe contar. Eu disse: pô, não, pode contar. É que eu tive um sonho com o senhor. Um sonho comigo? Os irmãos estavam apagando as luzes do templo. Eu disse: vamos sair, vamos para ali para fora onde está aquele grupo de irmãos. Aí tinha um grupo de irmãos assim falando. Eu pedi a ele: meus irmãos, essa jovem quer me contar um sonho, vocês não saiam daí, por gentileza, porque senão eu vou ter que ficar aqui sozinho, isso não é bom para mim. Eu era presbítero, 24 anos, né? Novo. Eu já era presbítero, tinha 24 anos, era bem novinho. Daí tinha 3 anos, casei com 20 anos, é isso, mais ou menos isso mesmo. Aí ela: eu posso contar? Ela: você quer que eu conte mesmo? Conta. Eu não sabia o que era. Mas irmão, eu estou com vergonha. Conta, menino, o que é? Que sonho é? Foi alguma coisa de Deus? Não, irmão, é que eu tive um sonho, o Senhor dando um beijo colado em mim. Eu disse: olha como o Satanás está bonzinho. Mas vocês pensam que ele estava bonzinho porque queria um beijo? Ela olhou para mim e disse assim: e aí? O senhor vai deixar a irmã Simone por mim ou não vai? Irmãos, na hora, Deus está aqui. É minha maior testemunha, é Deus. Eu disse na hora: Satanás. Na hora, eu olhei para ela e disse assim: olha, Satanás, tu está pensando o que acerca de mim? Eu nem me dirigi para ela, eu me dirigi diretamente ao diabo que estava nela. Tu está pensando o quê? Aí contei lá: tu está pensando que eu te sirvo? Tu está pensando que tu tem algum controle sobre mim? Quem manda em mim é esse que está na minha frente. Irmão, eu disse assim mesmo. Aí ela gritou, disse: está me chamando de diabo, é? Ela disse para mim: está me chamando de diabo, é? Ela não disse nem diabo, ela disse diabo. Eu disse: não, eu não estou falando com você, estou falando com ele que está aqui. Irmão, na hora que eu disse com ele que está aqui, o demônio pegou ela na hora, se virou, ia caindo, se entronchou todinha, ficou fazendo careta e falando comigo. E ela disse assim, e eu tinha dito a ela assim: estou bem casado, sou pai de um lindo filho, não tenho interesse, já tenho dono, já tenho alguém a quem eu pertenço. E ele rangindo ali, brabo mesmo, rangindo os dentes. Aí quando viu, sem força, né? Naquele momento, aí ele disse assim, abriu a boca e disse: você pode ser pai de uma creche. Eu vou lhe derrubar, eu vou lhe derrubar. E saiu num tiro de carreira. Irmão, eu nunca vi uma menina correr tanto. Ela deu um tiro de carreira que passou pelos rapazes. Os rapazes: foi isso, presbítero? Eu disse: não, vamos orar por ela. Irmãos, eu fiquei com medo. Diga a vocês. Eu desci, fui em Bonança. Daniel Diedinha era vigilante de um armazém de construção. E Daniel quase que dava um tiro em mim.
porque eu cheguei de madrugada. Eu fiquei com medo, não vou mentir. Eu tive medo da ameaça. E eu fui até Daniel pedir um conselho, contar a ele o que aconteceu. Eu não tinha coragem de contar a Simone, porque eu dirigia aquela igreja. Com que cara a Simone ia ficar olhando para aquela menina? Eu não podia mandar aquela menina desaparecer da igreja, que ela era simplesmente uma vítima que o diabo estava usando. E eu fiquei com medo. Aí eu corri, fui lá lá onde Daniel estava, contei a ele. Quando eu cheguei lá para chamar ele, ele já veio com o revólver assim para cima de mim, achando que eu era ladrão, querendo arrombar o armazém. Aí eu disse a ele: Daniel, desculpa, uma hora dessa eu vim te aperrear, mas foi a direção que Deus me deu, foi te procurar. Aconteceu assim. Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir diante da situação dessa? Eu sou presbítero da congregação. Amanhã ou depois, essa menina vai estar lá no culto olhando para mim. Eu sei quem é o pai dela, a mãe, tudo. Como é que eu vou fazer? Eu digo a Simone, não digo. Como é que eu vou fazer? E diante dessa ameaça do diabo, como é que eu vou agir? Ele disse: tenha calma. Deus disse alguma coisa? Aí eu disse: não. Ele disse: viva pelo que Deus diz e não pelo que o diabo diz. Você está ouvindo o que o diabo diz e não parou ainda para ouvir o que Deus diz. Vá orar. Eu vou orar esta madrugada e você vai orar. Eu passei uns 15 dias orando sem Deus me dizer nada, indo para o culto, dando a doutrina, a pessoa lá olhando para mim, e eu indo para o culto, dando a doutrina, e a pessoa lá olhando para mim. E teve uma hora que eu vim orando: Jesus, faz alguma coisa. E eu soube que no culto que eu não estava, em um ciclo de oração, Deus deu uma palavra através de alguém que eu não lembro quem foi. E aquela menina veio à frente quebrantada, se quebrantou diante da palavra de Deus. E Jesus batizou ela com o Espírito Santo naquele ciclo de oração. E alguém: rapaz, Jesus batizou. Quando me disseram que era ela, eu disse: pronto, Deus está me dando a resposta. Quem vai perder nessa peleja é Satanás. Porque agora ela já não é mais a mesma menina que deu lugar ao diabo. Agora eu estou orando e agora ela está cheia do Espírito. E a batalha foi vencida. Aquela menina nunca, em toda a história que eu vivi ali, nunca faltou com respeito a mim. Nunca. Muito pelo contrário, me pediu perdão, mandou mensagem pedindo perdão, e eu perdoei, porque ela só foi uma vítima. Mas pare para pensar: não existe vida vitoriosa sem ameaças. A primeira fala na batalha de Davi foi: quem vencer este gigante, o seu pai não vai pagar imposto. Coisa boa, mas tinha um gigante. Mas quando ele desce ao vale, o que é que o gigante faz? Sou eu por acaso algum cão para vires a mim com pau, pedras? O que é que ele está dizendo? O que é que ele está fazendo? Ameaçando. Estratégia do diabo. Ainda hoje eu vou dar a tua carne aos urubus, às aves dos céus. Tu não terás sepultamento, tu vai morrer nesse campo e serás desonrado. O que é que Davi faz? Dá ouvido à ameaça? Diz: não. O Deus que me deu vitória sobre o leão e o urso é o Deus que me dará vitória sobre esse gigante. Foi a resposta dele para Saul e para o gigante: pois tu não afrontaste a mim, afrontaste o Deus dos céus, e ainda hoje ele me dará a tua cabeça, para que todo Israel saiba que há Deus em Israel. Que negócio diferente, irmãos. Que método. Não dê ouvidos às ameaças. Diga para a pessoa que está do seu lado: não dê ouvido às ameaças. Olha lá, mais uma vez. 2 Reis, capítulo de número 18, versículo 17 ao 37. Senaqueribe manda Rabsaqué e um grupo de príncipes com ele lançar uma proposta para o rei Ezequias. Rei Ezequias, não precisa ter mortandade, não precisa ninguém morrer, faz aliança, paga tributo, faz isso. E quando eles percebem que Ezequias não tem acordo,
Então ele vem com as ameaças. Quem é o Deus que vai livrar vocês? Outras nações confiaram nos deuses e começam a ameaçar o povo de Israel. E o que é que Ezequias faz? Pega a carta de Senaqueribe e manda para a casa do profeta e diz: enquanto eles ameaçavam a mim, tudo bem, mas agora eles estão falando contra Deus. Apresenta essa carta para Deus. Quando o profeta pega a carta, manda o retorno: diga ao rei Ezequias que não vai ter tiro de flecha, eles não vão chegar, nada vai atingir a muralha, nada vai chegar aqui, eles nem sequer vão entrar, nem sequer vão atirar um dardo só, porque Deus vai colocar eles em fuga, eles vão perecer. E o rei Ezequias fica: como vai ser isso? É a mensagem do profeta. Mas no outro dia chega novamente os príncipes. Vocês querem beber a urina de vocês? Vocês querem comer as fezes de vocês? Senaqueribe está oferecendo bênção e vocês querem viver de quê? Vocês não têm recursos para sobreviver. Vocês vão ter que sobreviver da urina e das fezes de vocês. Ameaçando os filhos de Israel. E Ezequias calado. E o profeta Isaías disse: fique calado, quem vai responder é Deus. Naquela mesma noite, Deus não deslocou um exército, apenas mandou um anjo. Disse: desça lá e resolva essa parada. Um anjo matou 185 mil soldados. Quando amanhece, que ele vê a mortandade no seu arraial, tenta fugir para a sua cidade, seus 2 filhos matam ele também. Sabe por quê? Porque não há quem vença. O crente que ouve a Deus, o crente que fica firme em Deus, é natural. Satanás vem como inofensivo, quando ele é desmascarado, ele vem como agressivo, ameaças. Eu não sei em que estágio você está nessa batalha, se ele está te atacando na inofensividade ou se ele está te atacando nas ameaças. Eu só sei de uma coisa: se você ficar firme em Deus, o diabo jamais vai conseguir te vencer nesta batalha espiritual. Não tem quem vença um crente que confia em Deus. Não tem quem vença um crente que confia no Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você já parou para pensar quantas batalhas a gente não já venceu? Hoje mesmo aconteceram tantas lutas que você nem percebe. Porque existem aquelas batalhas que a gente vê, e existem batalhas que a gente não vê. Existem batalhas que a gente toma conhecimento, ciência. Existe batalha que acontece, que a gente nem soube e nem vai saber agora. Mas houve uma grande batalha para você estar aqui hoje. Há uma grande batalha para você se manter crente. Porque se dependesse de Satanás, você já teria sido destruído há muitos anos. Você não estaria mais aqui nesta terra. Sua família, não existiria mais ninguém. Toda a sede dele, desejo dele é devorar, é destruir, é acabar com a nossa vida, é destruir a nossa história, é desmoralizar, é jogar na lama, é envergonhar, é jogar numa pocica. Ele quer ver você debaixo do poder dele, da força dele, subjugado, escravo, humilhado. Mas por que você ainda está aqui? Por que você continua cantando? Por que você ainda prega? Porque mesmo depois de tanto deslize, você ainda está de pé, porque você tem um Deus que está pelejando, que está agindo, que está batalhando, que conhece as intenções do teu coração, sabe quando tu erra por ser fraco, sabe quando tu erra por não ter visto a cilada. É por isso que ele age para te manter de pé, é por isso que ele age para te manter firme na presença dele. A batalha não vai terminar agora, não. As lutas não vão cessar. Novas experiências, novas batalhas exigem novas estratégias. Eu sempre coloquei isso no meu coração. Quando eu saio de uma igreja para outra,
Quando eu saio de um campo para o outro, eu sei, é uma nova batalha. Para que haja novas experiências, é necessário que haja novas estratégias. Então, cada lugar que eu vou, eu sei que o diabo tem uma forma diferente de lutar. Eu não vim para aqui, para a escada, enganado, para receber tapinha nas costas, elogio, babação nem bajulação. Eu vim aqui para uma batalha. Eu vim aqui para uma batalha. E eu já estou dizendo a vocês, nós estamos às vésperas de uma grande batalha. E escute o que eu estou dizendo. Que quando o diabo começar a guerrear, reagindo, buscando revanche, quem não estiver firme cai, passa vergonha. Mas quem estiver firme na palavra, vai vencer. Vai vencer. Vai vencer, vai sair do outro lado. Quando você se deparar com desânimo chegando dentro da sua casa, não é normal. Desânimo na sua vida não é normal, não é normal. Vontade de parar, desejo de desistir, não é normal. Tudo isso são setas, são dardos inflamados do maligno. E Paulo diz que a gente pode apagar ele usando o escudo da fé, se defendendo pela fé. Deus vai mudar esse quadro, Deus vai entrar nesse casamento, Deus não vai deixar minha casa se acabar, Deus não vai deixar o meu lar ser destruído. Quando você vê as guerras acontecendo dentro da sua casa, use a palavra, use o escudo da fé, use as ferramentas de Deus. Não se entregue, não se renda, não dê o ultimato, não corra buscando divórcio como solução. É tudo que o diabo quer: divórcio, desistência, fim, nada disso. Acredita no Deus que restaura, acredita no Deus que renova, acredita no Deus que age, acredita no Deus que assume as batalhas. Você tem que acreditar nisso, porque senão você não vai ter experiência para contar. Se todas as batalhas que vêm você toma uma rota de fuga, meus amados você irmãos não vai ter e amigos, experiência, a paz do você vai ter Senhor. traumas. Você só vai contar traumas. Se diante de qualquer levante você corre, você nunca vai dizer assim: eu venci. Você vai dizer assim: rapaz, era para eu estar longe, mas por causa disso eu parei. Eu já encontrei muita gente assim, gente que pararam por causa de cara feia, de palavras. Irmãos, se eu fosse parar por causa dessas coisas, eu não estava mais aqui. O que eu já ouvi de crente, que eu já ouvi de crentes, de pessoas na igreja, tem gente que só abre a boca para machucar, não tem tempero na língua, só tem veneno. Você já viu que tem gente assim? Ele não fala contigo para não te humilhar, para não te rebaixar, para não te jogar para baixo. Já viu que tem gente que não tem tempero, só tem veneno, só tem palavras para te jogar para o chão? E eu encontrei muitos assim. Encontrei muita gente assim nas igrejas. Mas eu não fiz negócio com gente, eu fiz negócio com Jesus. Não foi com as pessoas, foi com Jesus. E quem faz negócio com Jesus não vive ouvindo o que as pessoas dizem se não vem de Jesus. Eu ouvi muita gente que veio incentivar eu desistir, parar, mensagens de maldição. Irmãos, você não tem noção do que já me disseram. Pessoas consideradas espirituais, autoridades espirituais, e dizer coisas para tentar acabar com a minha saúde emocional, mas eu nunca cedi, nunca dei ouvido. Eu vi uma mulher que uma vez me encontrou assim de frente, assim daqui para a porta, onde está Michel ali. Ela gritou em minha direção: toma, bichinho. Eu fiquei querendo saber o que era que eu tinha que tomar.
Eu vinha da casa da minha sogra. E não é porque eu vinha da casa da minha sogra era uma bênção. Mas eu estava vindo da casa da minha sogra, pleno meio-dia, com fome, indo para casa. E ela se aproximando, segurando a sombrinha. Toma, bichinho, eu quero ver tu sair dessa. Aí eu lembrei de uma prova que eu estava passando e eu acho que chegou a notícia errada para ela. E ela veio me ameaçando. E agora? E agora? Quando ela chegou perto de mim, e eu orando, Jesus, o que é que eu vou dizer a essa mulher? Quando ela chegou perto de mim, eu calei o diabo e calei o crente que estava dando lugar ao diabo. Eu disse a ela assim: foi a senhora que me fez promessa? Ela fechou a boca. Foi a senhora que me fez promessa? Porque quem me fez promessa nunca me disse o que a senhora está me dizendo. Cortei caminho e fui em frente. E ele engoliu seco. Depois de uns 5 anos eu estava pregando no congresso em Vitória de Santo Antão, congresso de mulheres. Quando eu estava pregando e aquela glória descendo, aquele poder descendo, quando eu desci do palanque, aquela mulher veio: que negócio do céu! Deu vontade de dizer: eu não disse que quem me fez promessa? É diferente da senhora. Deu vontade, mas a gente não pode. O crente não pode se vingar, quem se vinga é Jesus. Eu disse: amém, irmão, Deus é fiel. Porque tem gente que às vezes quer colocar um fim na tua história, não sabendo o que Deus sabe acerca de ti. Ele só sabe o que os teus inimigos sabem e acha que o conhecimento que o inimigo passa é o conhecimento completo. Quem te conhece é Deus. Diga: quem te conhece é Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: quem te conhece é Deus. E Deus vai trabalhar em cima daquilo que Ele sabe do teu coração, da tua vida e do teu desejo em relação a Ele. Você não vai terminar como o diabo quer. Você vai se levantar. Você ainda vai entrar nesta igreja com a cabeça erguida. Hoje você faz força para sorrir. Hoje você se esforça para querer mostrar felicidade, mas dentro de você tem uma angústia profunda. Mas Deus está dizendo: vai chegar a hora de você entrar de cabeça erguida. Só fique na minha dispensação, só fique na minha presença, só fique na minha presença. Eu sou quem posso te honrar. Sou eu quem posso arrancar essa amargura da tua alma. Eu sei o que tem se passado dentro de ti, a vontade de subir desta cidade, a vontade de ir embora deste lugar, a vontade de colocar um fim na tua vida. Mas eu te digo nesta noite: eu estou nessa batalha também, e eu te prometo, vai chegar o dia de você entrar por essas portas de cabeça erguida, de cabeça erguida, com a página virada, e o título da página vai ser vitória, novo cântico, nova experiência. Você vai cantar de novo, diz o Senhor esta noite. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Todos em pé. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Olha, lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Cante. Não chores,
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.